Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores iniciam discussão da reforma tributária encaminhada pela Prefeitura do Rio. Sancionada a lei aprovada na Câmara do Rio, que cria o programa de reforço nas escolas da rede municipal para reduzir a dificuldade de aprendizagem na pandemia. E a Comissão de Carnaval realiza audiência pública para discutir apoio aos trabalhadores dos barracões da Cidade do Samba e dos blocos de rua. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação em primeira discussão do projeto de reforma tributária encaminhada pela Prefeitura do Rio ao Legislativo Carioca. Nós vamos direto ao plenário do Palácio Pedro Ernesto, onde está a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. Então, a reforma tributária foi aprovada, né? Pelo menos em primeira discussão. Oi, Ingrid, boa noite. Exatamente, foi aprovada agora há pouco em primeira discussão e por unanimidade, foram 47 votos a favor. É um projeto também que é bastante discutido, já foi bastante discutido com os parlamentares e hoje, antes de vir para a votação aqui em primeira discussão, houve um encontro dos parlamentares com o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, no início da tarde, aqui na Câmara. Vamos acompanhar na reportagem do repórter Renato Chapô. O secretário municipal de Fazenda e Planejamento explicou os detalhes da reforma tributária proposta pela Prefeitura. Ela está baseada em 5 pontos: regularização de débitos fiscais, benefícios para as pessoas que pagam o IPTU em dia, redução de taxas de juros aplicadas aos créditos tributários, simplificação da legislação e procedimentos e revisão de benefícios fiscais. A reforma tributária é um jogo que todo mundo ganha, né? Ganha empreendedores, aqueles que querem empreender na cidade do Rio de Janeiro, facilitação, por exemplo, no pagamento de taxas, simplificação desses pagamentos. A gente tem também redução de contenciosos, muitas empresas que têm discussões de anos com a Prefeitura em relação a débitos, seja de ISS, IPTU, ITBI, e que vai se abrir uma janela para que se acelere essa resolução de conflitos tributários, incentivos para bons pagadores. Isso é um mecanismo que eu entendo que é adequado para que o bom pagador de IPTU seja beneficiado e não o mau pagador penalizado. Segundo a Prefeitura, as medidas vão facilitar a administração, a fiscalização e a arrecadação de tributos. Pelos cálculos do município, a reforma tributária pode aumentar a arrecadação em até 500 milhões de reais em 2021 e em até 1 bilhão e 600 milhões em 2024. Os efeitos plenos da reforma tributária, eles vão acontecer em 2022, mas a gente acredita que, principalmente na resolução desses conflitos de contenciosos, a gente pode aumentar bem a arrecadação esse ano, o que é bem-vindo. Na apresentação do projeto, o Executivo diz que a reforma pretende atrair empresas, criar empregos, garantir a justiça fiscal e assegurar o atendimento às necessidades da população em áreas vitais. Para o vereador Raimon, as emendas podem trazer o consenso esperado. Haverá de ter muito debate no plenário. Algumas emendas o Executivo certamente vai acatar, mas assim, uma das questões que nós estamos levantando é que há uma isenção, uma remissão fiscal muito alta para segmentos, para setores da sociedade que são muito poucos setores e muito poderosos, né? Algumas das emendas que estão sendo apresentadas na nossa leitura devem ser transformadas em projetos de lei para que a gente os discuta no segundo semestre. A expectativa dos vereadores é que o projeto possa ser votado em segunda discussão até quinta-feira, depois de alguns ajustes. Acho que hoje nós conseguimos ter o consenso na sua totalidade, só algumas alternativas no texto. O exemplo sobre o incentivo que tem o ISS das escolas, que atendem em torno de 1.000 adolescentes, crianças, nas escolas particulares. Isso aí teve um consenso no final, que foi um embate positivo, na qual a alteração do texto entrando em consenso para poder chegar que o Poder Executivo, o Poder Legislativo possa atingir o mesmo objetivo. O restante, assim, teve bastante convergência e entendimento. Acho que isso é a melhor questão, esse entendimento, para que a gente possa fazer o que for melhor para a cidade.
E depois da reunião que nós acabamos de ver, essa reunião também foi importante para tantos esclarecimentos aí, o projeto veio para votação aqui no plenário em primeira discussão, como eu já falei, foi aprovado. E nós, a equipe da Rio TV Câmara, acompanhamos todos os trabalhos aqui durante a sessão plenária desta terça-feira. Vamos ver? Os projetos da pauta da ordem do dia foram adiados para a votação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera as leis e institui remissões de créditos tributários. Os vereadores discutiram o projeto. Não é reforma tributária. Essa proposta, como o governo reconhece na justificativa, é para melhorar o ambiente de negócios, para trazer de volta empresas que acabaram colocando suas sedes em outros municípios, mas não aponta para um novo sistema tributário mais distributivo. Tem vários aspectos que são importantes, mas a nossa reclamação aqui é sobre a ausência completa de progressividade. Eu acho que em poucos lugares a gente tem uma situação tão clara de desigualdade. Eu entendo a preocupação de vários vereadores que trazem esse lado, mas não é o debate que nós temos aqui, porque nós não temos, através dos impostos municipais, ISS, IPTU, como tributar as pessoas. Falamos aqui de grandes hospitais, de grandes gestores, e parece que ao aumentarmos o ISS, conseguiríamos atingir de alguma forma a tributação dos seus sócios. E não é dessa forma que acontece quando nós falamos de ISS. Não estou aqui discutindo, conforme já disse, se o projeto é bom ou ruim para a cidade. Eu, particularmente, voto a favor. Eu acho que é mais um projeto que vai impactar positivamente. Mas quanto a esse tópico, que prevê o fim das isenções em 2027, ele gera um problema muito grave para essa casa. Porque em 2027, essas alíquotas voltam a 5%, sem passar pelo crivo dessa casa. Durante a discussão do projeto, o vereador Átila Nunes, líder do governo, falou sobre a importância da reforma tributária e também destacou pontos principais na questão da reforma, como, por exemplo, diminuir a burocracia do recolhimento dos tributos e dar incentivos às empresas. A aprovação hoje do projeto, que vai alterar toda a parte tributária do Rio de Janeiro, é extremamente importante, considerando não só para o ajuste fiscal do município, mas também para diminuir a burocracia, atrair empresas para a cidade, que a gente possa, inclusive, ajustar e consertar algumas distorções tributárias que existem na nossa cidade. Então, existe todo um conjunto e com compromissos de não haver aumento dos impostos para o carioca. Então, dados esses princípios, eu tenho certeza que é um projeto fundamental e que esperamos que votar em segunda para aprovação ainda na quinta-feira, para que ele já possa a valer o quanto antes. E durante a sessão plenária aqui, eu conversei com vários parlamentares, com o líder do governo, e a informação que eu recebi é que até o final do dia, até o final da sessão plenária, o projeto tinha recebido cerca de 15 emendas, mas outras emendas podem chegar ao projeto até a próxima quinta-feira, quando retornará aqui para o plenário para ser votado em segunda discussão. E lembrando também que na quinta-feira, que será a última sessão plenária antes do recesso, os parlamentares também devem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ingrid, é com você. Obrigada, Simone. E o prefeito Eduardo Paes sancionou a lei aprovada pela Câmara Municipal, que cria o programa de reforço nas escolas municipais do Rio para reduzir dificuldade de aprendizagem na pandemia. O projeto de lei é de autoria de um grupo de vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Carlos Caiado. Uma rede municipal de ensino com cerca de 1.540 unidades escolares que atende cerca de 650 mil alunos. Com a suspensão das aulas presenciais e a implantação do ensino à distância provocadas pela pandemia, os alunos passaram a enfrentar uma série de dificuldades na aprendizagem. Para contornar a situação, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria de vários vereadores que cria o Programa Permanente de Reforço Escolar. O projeto foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes nesta terça-feira. Eu nunca vi uma Câmara de Vereadores produzir com a intensidade que essa Câmara está produzindo.
né? Isso é muito fruto da qualidade daqueles que foram eleitos na última eleição, mas da enorme capacidade de realizar a liderança e a responsabilidade pública do presidente Caiado. A gente vai ter que fazer um esforço enorme, né, para que as crianças recuperem esse tempo perdido, porque esse tempo não volta para essas crianças. Não volta para essas crianças. Então, presidente, o reforço é super importante, né, o desafio é grande, mas nós vamos trabalhar incessantemente com o acompanhamento de vocês, com a fiscalização de vocês. Sem dúvida alguma, assim, foi uma vitória muito grande para a cidade, né? Criou de forma permanente o reforço escolar e a sanção, a demonstração que a prefeitura realmente quer implementar. E o que levou, não só a questão da pandemia, mas uma característica que sempre teve em todas as comunidades, em várias comunidades, principalmente, de você ter um acompanhamento mais forte com as crianças que às vezes não conseguem um aprendizado na escola por N fatores, seja social, seja alguma questão pessoal daquela família que não levou aquela criança a poder ter aquele aprendizado que merecia. A ideia é que os alunos do ensino fundamental matriculados na rede do município passem a frequentar as aulas de reforço escolar de português e matemática já no segundo semestre desse ano. Os recursos destinados para o programa serão de cerca de 20 milhões de reais. Já em agosto nós já teremos. E tem diversas situações internas que nós já temos voltadas para isso, que estão sendo direcionadas, como por exemplo, o fortalecimento de aulas de língua portuguesa e inglês, língua portuguesa e matemática, o fato da primeira e a última semana do bimestre serem voltadas para um reforço intensivo para as nossas crianças, a motivação pela tutoria entre alunos, ou seja, ações como isso. E também se tem todo um amparo que diz respeito à parte de articulação e pedagógica, que a gente calcula aí que pelo menos 20 milhões de reais serão investidos nesse semestre em prol desse programa. Entre os objetivos do programa está o mapeamento de alunos com menor rendimento escolar e com maiores números de faltas nas aulas remotas. As crianças do nosso município, da rede municipal principalmente, caíram num abismo educacional. Foi 1 ano e meio sem aula e essas crianças precisam, na retomada, de um algo a mais. Acredito que com o projeto de reforço a gente vai conseguir melhorar muito mais esse trabalho com essas crianças, principalmente os que moram em comunidade, o processo mesmo, conjunto dos professores, e aí sim vão ter mais tempo para se dedicar na escola. E a gente fala agora sobre a imunização contra a Covid-19. As grávidas e as puérperas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca começaram hoje a receber a segunda dose da vacina da Pfizer. A segunda dose deve ser aplicada 12 semanas após a primeira dose. A AstraZeneca foi suspensa para gestantes em maio após reações adversas. Com a decisão, a cidade do Rio passa a ser a primeira capital brasileira a adotar a combinação de imunizantes contra a Covid-19. Nosso comitê científico hoje reforçou aí a necessidade das gestantes que realizaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca realizarem a completude do seu esquema vacinal, então permitindo que as gestantes possam avaliar com o seu médico que realizou o pré-natal e depois de assinar um termo de consentimento a realização da vacinação heteróloga. Então as gestantes que fizeram a primeira dose da vacina da AstraZeneca poderão realizar a segunda dose dessa vacina, completando o seu esquema com a vacina da Pfizer. E você vai ver no próximo bloco. Profissionais do carnaval sofrem com a paralisação dos trabalhos nos barracões e a Câmara do Rio discute ajuda à categoria. A Prefeitura do Rio sancionou 12 leis aprovadas no Legislativo Carioca. A gente volta a conversar ao vivo com a repórter Simone Braga. Simone, quais são as leis que agora vão se tornar realidade? Conta pra gente. Pois é, Ingrid. O prefeito Eduardo Paes sancionou 12 leis e entre elas eu vou falar algumas aqui para vocês, né? Que é o programa de aproveitamento de alimentos não consumidos na cidade e a obrigação de uma vistoria periódica em edificações para fins esportivos com capacidade de público superior a 500 pessoas. Então isso também é super importante. E outra lei importantíssima sancionada pelo prefeito Eduardo Paes foi do vereador
Dr. Carlos Eduardo, que cria o programa de fisioterapia respiratória ambulatorial no SUS, muito importante para o tratamento das pessoas que tiveram a Covid-19 e hoje estão com sequelas pulmonares. E eu acompanhei esse projeto, a votação aqui no plenário e também fiz uma reportagem mostrando a importância da fisioterapia respiratória. Vamos ver? João José Araújo, de 66 anos, foi internado com Covid no hospital da Fiocruz no início de novembro de 2020. Com 80% do pulmão comprometido, ele ficou 62 dias internado e 22 entubado. Recuperado em casa junto com a família, hoje seu João faz fisioterapia 3 vezes por semana e reconhece a importância do tratamento. O tratamento, para mim, está sendo muito importante. Na verdade, eu reaprendi a andar. Eu, com mais ou menos 40 dias, quando eles foram me tirar do leito pela primeira vez, eu não conseguia nem ficar em pé. Tinha que ser um fisioterapeuta de cada lado me ajudando. A fisioterapia respiratória é uma especialidade que faz a prevenção e o tratamento de doenças que atingem o sistema respiratório. Os exercícios são fundamentais para melhorar a respiração. A fisioterapia respiratória vem a aclamar uma necessidade do paciente COVID que tem principalmente uma afecção pulmonar, onde essas disfunções têm levado os pacientes para o hospital, sendo inclusive muitas vezes intubados. Nessas condições de intubação, dependendo do tempo que ele fique na ventilação mecânica e as complicações que ele vem adquirir, a fisioterapia vai conduzir um tratamento desde a fase mais aguda e crítica, quando ele ainda está acoplado ao ventilador, com ajuste dos parâmetros, análise de laboratórios e desenvolvendo um processo de reabilitação para que ele consiga voltar a respirar sozinho, sem a ajuda do ventilador. O tratamento e o tempo de duração da fisioterapia respiratória em casos de Covid-19 dependem das condições clínicas e da gravidade do paciente. De acordo com a gravidade do paciente, ele pode vir ser atendido 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Existem pacientes que estão sendo atendidos todos os dias da semana, em detrimento da gravidade. Cada sessão de fisioterapia custa em média entre R$ 180 e R$ 300. Dependendo do caso, são necessárias de 3 a 7 sessões por semana, um valor que muitos pacientes não têm condições de pagar. O gasto é muito grande. Eu conheço pessoas que saíram de lá e ainda não conseguiu fazer fisioterapia, porque não tem condições. Não tem condições financeiras. Agora os pacientes poderão respirar aliviados. O projeto de lei de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, aprovado aqui na Câmara Municipal do Rio, cria o programa de fisioterapia respiratória ambulatorial no Sistema Único de Saúde do município. O tratamento é especializado para pessoas de todas as idades com sequelas pulmonares provocadas pelo coronavírus. Nós temos a certeza que, ao escrever esse projeto em parceria com vários fisioterapeutas, inclusive com o próprio Conselho de Fisioterapia, a aprovação desse projeto vai dar a chance de oferecer aos nossos pacientes do SUS as mesmas oportunidades de tratarem as suas sequelas respiratórias em relação àquelas pessoas que possuem condições financeiras de ter o segmento fisioterápico após a doença. É muito importante esse projeto. As pessoas que estão lá, estão tendo alta hoje ou amanhã, precisam sair de lá e fazer. E eu lhe garanto que 90% dessas pessoas não têm condições de pagar um fisioterapeuta. A pandemia e a paralisação dos trabalhos nos barracões das escolas de samba mexeram com a vida de milhares de trabalhadores. Uma audiência pública realizada pela Comissão Especial de Carnaval da Câmara do Rio discutiu nesta terça-feira como ajudar os profissionais do setor. Como será o amanhã? Responda quem puder. Assim como no lendário samba da União da Ilha de 1978, hoje o futuro é incerto para milhares de profissionais da cadeia produtiva do carnaval. A pandemia e o fechamento dos barracões deixaram milhares de trabalhadores sem sustento. Tiago teve que se desfazer de parte do patrimônio acumulado em mais de 20 anos de folia para poder seguir em frente. A gente está bem entristecido porque os profissionais de carnaval foram muito desvalorizados, né? E essa situação não ficou boa para ninguém, então eu espero que logo se resolva isso. Intérprete da Unidos da Tijuca, Vantuir reclama da falta de apoio aos profissionais do samba. É desse jeito que nós estamos, sabe, largados, fomos esquecidos aí pela mídia, por tudo,
E estamos esperando aí um auxílio qualquer. Eu, por exemplo, não recebi auxílio de espécie nenhuma. O cancelamento do carnaval este ano e as incertezas em relação a 2022 colocam em risco o sustento de mais de 5 mil pessoas que dependem do trabalho nos barracões. A Comissão Especial do Carnaval da Câmara do Rio organizou nesta terça-feira uma audiência pública para tratar do tema. O encontro aconteceu de forma virtual. Participaram vereadores, personalidades do mundo do samba, associações de blocos, jornalistas e representantes da prefeitura. Eles cobraram a realização do edital de fomento às escolas de samba, prometido pelo prefeito Eduardo Paes no início do ano, mas que ainda passa por uma análise da Procuradoria-Geral do município. A situação, segundo os participantes, é dramática. É um momento extremamente difícil. Mas nossos profissionais, principalmente aqueles de barracões, eles são muito mais afetados, porque a saída deles é mais difícil que a nossa. Nós estamos correndo atrás de patrocínio, de parcerias, já vamos ter o contrato assinado brevemente com a Prefeitura, que já está praticamente tudo alinhado com o prefeito Eduardo Paes. Nós temos milhares de pessoas passando fome, nós temos cantores de escola de samba virando Uber, nós temos porta-bandeira fazendo faxina. Nós temos gente que está praticamente vivendo de favor na casa de parentes. O edital de fomento ao carnaval de rua, lançado pela Prefeitura este mês, também foi discutido no encontro. O secretário de Cultura, Marcos Faustini, falou sobre o cenário desafiador encontrado ao assumir a pasta e fez um balanço sobre o programa, que vai distribuir mais de 3 milhões de reais a grupos culturais. É um investimento grande dentro do cenário que a gente tem aqui, 3 milhões de reais, não é um investimento que vale, mas diante da conjuntura, né, para a Secretaria de Cultura, inclusive, foi um investimento, eu acho que foi um posicionamento muito claro do prefeito Eduardo Paes da importância que ele dá a esse carnaval. Segundo a Secretaria, os primeiros pagamentos do edital devem ser feitos na primeira quinzena de outubro. Mesmo com essa verba, representantes dos blocos acreditam que terão dificuldades para realizar a festa no próximo ano. Os blocos eles estão parados. A gente não tem dinheiro de oficina que banca oficina. A gente não tem ensaio toda semana que banca pelo menos um pouquinho de dinheiro para os músicos profissionais que estão lá, que recebem para estar lá e para tocar e para puxar a bateria. Né? Eu fico muito ansiosa com isso. O vereador Tarcísio Mota falou sobre os próximos passos da comissão este ano. Entre eles, a realização de uma audiência pública para tratar do Carnaval de 2022 e reuniões com a Fiocruz para avaliar a evolução da pandemia e com a Rio Tour para ajudar a destravar a ajuda financeira ao pessoal dos barracões. O que não falta é trabalho e o que não falta também é vontade para que o Carnaval de 2022 aconteça, a gente possa estar fantasiado, eu possa tirar a minha Mafalda do armário, vesti-la e sair por aí. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Até a próxima.